Olá, saudações cordiais no arranque desta edição do programa Ponto por Ponto. Hoje vamos conversar com a Ministra de Estado da Coesão Territorial, Defesa Nacional, Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Jeanine Lelis. Muitas atribuições, mas durante a conversa vamos priorizar a defesa nacional e a coesão territorial. Grosso modo, o conceito de coesão territorial significa fazer com que cada ilha ou região tenha equidade de acesso às oportunidades de desenvolvimento, reduzindo assim as assimetrias regionais. Pelo que queremos saber os avanços e constrangimentos de Cabo Verde neste quesito, começamos por cumprimentar a nossa convidada, a senhora Ministra Jeanine Lelis. Boa noite. Boa noite. Então, no que concerne à coesão territorial, Cabo Verde tem ainda muito caminho a percorrer, ainda há muitos constrangimentos. Quais são as prioridades no sentido de incrementar a coesão territorial em Cabo Verde? Bom, em primeiro lugar, permita-me agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui para poder comunicar e falar um bocado sobre as medidas de política do Ministério da Coesão e do Ministério da Defesa e também cumprimentar os telespectadores que nos escutam lá em casa. Bom, 3 anos de governação é o ponto que nós estamos. Em termos de coesão territorial, já há um caminho percorrido. Na verdade, nós tivemos durante muito tempo a fazer a concepção de estratégias e de política e começamos pela definição da Política Nacional de Coesão Territorial, que trouxe em primeiro lugar a necessidade de nós estabelecermos aquilo que era os municípios que deveriam merecer um tratamento prioritário. Para isso, nós lançamos e construímos o Índice de Coesão Territorial. O Índice de Coesão Territorial, na verdade, é um índice compósito com vários indicadores e tem indicadores a nível social, a nível econômico e a nível do território. O índice, na verdade, permite-nos avaliar qual é o grau de assimetria que existe entre os municípios. E a que conclusões se chegou? Exatamente. Na sequência desse índice. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma clarificação que se mostra ser necessário para que não se confunda o índice como uma espécie de avaliação do mérito ou do desempenho das câmaras municipais ou dos presidentes da Câmara. O índice, na verdade, revela toda uma dinâmica e um processo de desenvolvimento do município desde há muito tempo e que, na verdade, tem subjacente esses indicadores, que são indicadores económicos, sociais e territoriais. Feita essa avaliação do índice, nós podemos constatar que há ilhas que têm mais convergência, que normalmente são as ilhas de São Vicente, Santiago e Sal, um bocado na linha daquilo que tem sido a perspectiva do desenvolvimento tripular que nós vivenciamos em Cabo Verde. Ou seja, veio confirmar os níveis de desenvolvimento que nós já conhecemos que existem nessas ilhas, mas veio mostrar-nos que há um caminho a percorrer e que era necessário, efetivamente, traçar medidas de política para fazer essas correções das assimetrias. A partir daí, nós utilizamos o índice para a definição de políticas públicas, ou seja, para orientar o governo no sentido de indicar quais os municípios que têm um nível de coesão social menos apurado e permitir que medidas de coesão social, por exemplo, sejam dirigidas para esses municípios. Quem diz isso em relação à coesão social também diz em relação à coesão económica e em relação à coesão territorial. Portanto, dá-nos um mapa das prioridades e das medidas de políticas que devem ser postas em curso para fazer essa correção das assimetrias. Mas já se tinha uma ideia, independentemente da realização desse índice de coesão? Já se tinha uma ideia, porque, obviamente, a tendência do desenvolvimento tripular indicava essas 3 ilhas que eu mencionei como aquelas de maior convergência. Em relação às demais, deu-nos uma perspectiva mais detalhada de qual que é o nível das assimetrias. Para isso, nós construímos medidas de política para dar a resposta. Uma primeira delas foi o Fundo de Coesão Territorial. O Fundo de Coesão Territorial passou a integrar a composição do Fundo de Financiamento Municipal. O Fundo de Financiamento Municipal tem 2 componentes, que é o Fundo Comum e o Fundo de Solidariedade. Aquilo que era o Fundo de Solidariedade quer se substituir pelo Fundo de Coesão Territorial, exatamente para permitir
que as verbas e o financiamento do Fundo de Financiamento Municipal seja dirigido em função do nível, aliás, do índice da coesão territorial, ou seja, tem que ser numa razão de inversa proporcionalidade, não é? Quanto menor o índice de coesão, maior deve ser o financiamento. Esta medida de política foi traçada, foi gizada e está enquadrada na proposta de lei que foi apresentada ao Parlamento, que é o regime financeiro das finanças locais, que ainda, infelizmente, não foi aprovado, porque está a caminhar junto com a lei de bases do orçamento municipal e que ainda não reuniu o consenso necessário e que é uma matéria que existe uma maioria qualificada de 2/3. Portanto, mesmo antes da criação da pasta de coesão territorial, já se falava na necessidade de se corrigir os desequilíbrios entre os municípios, já se falava até em discriminação positiva de determinadas ilhas, mas tem-se a sensação que as coisas avançam lentamente. Nesta medida, eu tenho que dizer que tudo está a depender do Parlamento, porque nós substituímos a medida da discriminação positiva, que era uma medida objetiva e que, apesar de se atribuir um valor para alguns municípios, o valor era igual. Agora, você tem um medidor, que é esse índice de coesão, que, no fundo, permite fazer a afetação em função do índice de coesão. Ou seja, para permitir que, por exemplo, Santo Antão, Fogo, tenha um acesso maior àquilo que seria o bolo do Fundo de Financiamento Municipal. Por isso é que esta lei é de extrema importância e é por isso que nós não vamos desistir dessa iniciativa e vamos insistir já no próximo ano parlamentar com um novo agendamento pela sua importância, não é? Então, estive a ler que uma das conclusões a que se chegou é que em 2023 as assimetrias, ou seja, os desequilíbrios entre os municípios, foi maior do que a registrada em 2022, isto no âmbito do índice. Como assim? Bom, em primeiro lugar, temos que tomar em consideração que quando se fez o primeiro índice, nós tomamos como referência dados que ainda se reportavam antes da pandemia, porque eram os dados estatísticos que nós tínhamos disponíveis. Na verdade, quando se veio avaliar esse segundo, já eram dados mais atualizados e por isso essa diferenciação em relação à abordagem e aos resultados. Mas os desequilíbrios não aumentaram entre as ilhas? Não. São os dados tomados como referência que são diferentes. Portanto, na semana passada, o Governo apresentou também, ainda no âmbito da coesão territorial, uma proposta de lei para correção das assimetrias e promoção do desenvolvimento regional nas ilhas com mercado diminuto, ou seja, Brava, Maio, São Nicolau. Grosso modo, em que consiste esta iniciativa? Este, na verdade, seria o segundo instrumento de correção das assimetrias. Eu já mencionei o primeiro, que é a criação do Fundo de Coesão Territorial, não é? Que está integrado nesta Lei de Finanças Locais, e este seria o segundo instrumento. Nós fizemos uma análise que é o perfil de especialização económica das ilhas, não é? E nós temos mais ou menos definido o que é a vocação de cada ilha. Esta análise permitiu-nos organizar as ilhas por grupos. E a ilha de São Nicolau, Brava e Maio são ilhas que pertencem ao mesmo grupo e que normalmente nos levou a ter uma medida de política diferente. Por quê? São ilhas que têm um território reduzido, são ilhas que têm uma dimensão populacional igualmente reduzida e são ilhas que têm uma dinâmica económica muito reduzida. Esses três fatores vão conjugados, levam a um maior índice de insularidade. É esta a razão e o porquê de termos uma medida de política direta para essas três ilhas. Porquê? Porque são efetivamente as ilhas com um mercado diminuto. Diminuto porquê? Cabo Verde, na verdade, já é um mercado pequeno. Diminuto é porque é mais do que aquilo que é pequeno e é menor do que existe nas outras ilhas. As medidas de política, como eu disse, dependem da classificação que nós conseguimos fazer a nível desses estudos de especialização económica das ilhas. Esta iniciativa visa o quê? Visa trazer um maior fluxo e uma maior dinâmica económica para estas ilhas. É preciso clarificar que nós não estamos a falar de municípios, nós estamos a falar de medidas para as ilhas de mercado diminuto. É neste contexto que, e como pudemos apresentar na semana passada, formulou-se um conjunto de incentivos exatamente para
trazer essa dinâmica económica. Incentivos que vão, desde logo, para a fixação de quadros, no sentido de fazer a redução daquilo que seria o imposto que eles pagariam, como forma de atraí-los e mantê-los ali. Subsídios que vão no sentido de diminuir, de permitir, aliás, uma redução à coleta das empresas que tiverem sede e domicílio fiscal no Maio, também para atrair empresas, ou seja, para promover a atividade empresarial. E, igualmente, incentivos que estão ligados com a questão da subsidiação para o ensino universitário e formação profissional dos jovens que saem dessas ilhas, exatamente para poder, de certa forma, jogar na formação para o futuro desses jovens, esperar que eles voltem para poder contribuir no processo de desenvolvimento. E ainda a questão da subsidiação para a mobilidade, ou seja, para o transporte marítimo e para o transporte aéreo. Esta socialização que nós fizemos trouxe ainda várias questões muito pertinentes, razão pela qual nós agora vamos ter que fazer um compasso de espera para melhorar mais ainda a lei. Queremos ainda fazer também esta apresentação no Maio e em São Nicolau. Mas necessariamente uma medida está virada para essas ilhas, tendo em conta a conjugação desses fatores que determinam esse mercado diminuto, numa perspectiva de que esse conjunto de medidas, daqui a algum tempo, e a perspectiva é de fazer uma reavaliação de 5 em 5 anos, podem ser ajustadas ou descontinuadas em função daquilo que vier a ser a realidade após a aplicação desta lei. Até que ponto vale a pena estar a criar mais leis para incidir sobre dados já conhecidos de que Maio, por exemplo, Maio, Brava e São Nicolau são ilhas com mercado diminuto? Não é chegado o momento de se agir, de se ter mais ação no sentido de corrigir as assimetrias? A lei é a ação. O que está na lei, no fundo, são as medidas de política que o governo vai adotar, ou seja, uma ação, aliás, um conjunto de ações para mudar o status quo dessas ilhas. Na verdade, quando nós estamos a falar desta proposta, nós estamos a falar de aquilo que é preciso fazer e do que tem que ser feito e terá que ser feito. Mas a lei tem de ser elaborada, socializada, só depois implementada, requer tempo. Isso é um ciclo que necessariamente temos que fazer exatamente para garantir que nós estamos a discutir as melhores estratégias, que nós estamos, no fundo, a agizar estratégias com um suporte técnico, não é? Que, no fundo, espelha e traduz a necessidade do avanço e, acima de tudo, em que sentido é que esse avanço deve acontecer. É um processo normal, temos que, naturalmente, ir por esta via. É que as pessoas, sobretudo as pessoas destas ilhas ditas periféricas, ficam impacientes, ficam à espera de soluções e a cada vez aparecem mais leis e não as soluções. As leis são soluções. E é neste sentido que nós estamos a trabalhar, exatamente para poder ter um nível de resposta mais eficaz. Qual é a previsão para a aprovação da lei? Tomando em consideração que nós vamos fazer alguns ajustamentos, eu acredito, tendo em conta a agenda parlamentar que eu conheço também, as leis que já estão pendentes, portanto, tudo que está em espera, em fila de espera para agendamento, eu acredito que no início do próximo ano parlamentar nós estaríamos a apresentar, a aprovar a lei. Portanto, ainda este ano de 2024. Vamos fazer tudo para que assim seja. Sra. Ministra, sei também que existe uma estratégia nacional de descentralização desde 2022, mas na prática, o que mudou? O que é que mudou? A estratégia, no fundo, indica-nos os caminhos para conseguir fazer o reforço da descentralização. A descentralização é um instrumento essencial para o processo de desenvolvimento. Cabo Verde já tem 33 anos de poder local, e nós precisamos dar um salto qualitativo para reforçar essa descentralização. Porque, quando nós estamos a falar de descentralização, nós estamos a falar de reforçar o poder local e o poder local, por sua vez, descentralizar para as organizações da sociedade civil, permitindo e aumentando o nível de democracidade a nível dos municípios, mas também permitindo respostas de proximidade para os problemas do dia a dia que as pessoas têm. Esta estratégia de descentralização, mais uma vez, passa pela aprovação de leis. E esta estratégia pressupõe
o novo regime das finanças locais, na perspectiva da descentralização financeira. Descentralização financeira como é que se faz? Através do repasse de mais recursos para os municípios. E o repasse se faz pela via da tradução em lei dos valores e das percentagens e como é que elas devem acontecer. Depois nós temos igualmente a questão da prestação de contas, que está na lei de bases do orçamento. Você transfere mais recursos, mas ao mesmo tempo é assim nos regimes democráticos que os recursos que são empregues sejam justificados. Daí a lei de bases do orçamento municipal. Uma outra questão também que vai no sentido do reforço da descentralização é a revisão do atual IUP, o Imposto Único sobre Património, que agora está-se a desdobrar em Imposto Único, Imposto sobre o Imóvel e Imposto sobre a Transmissão do Imóvel. Como é que isto é importante? Isto é importante porque a reforma vai permitir o alargamento da base tributária, ou seja, vai permitir aos municípios cobrarem mais. Não é que o valor vai aumentar, mas a base tributária aumenta, ou seja, mais pessoas passam a pagar. Porquê? Porque a lei está concebida de uma forma em que alguns ficam de fora. E esta reforma é exatamente trazer todos para uma participação dentro daquilo que é a sua contribuição a nível do pagamento do imposto para o município. Portanto, aumento de receitas ainda para o reforço da descentralização financeira. Nós ainda temos a questão da revisão do Estatuto dos Municípios. A revisão dos estatutos traz o quê? Traz mais competências para o município. Por que traz mais competências? Que há uma necessidade cada vez mais exigente em relação às autarquias locais. As pessoas querem que as câmaras respondam mais em termos de atribuições e competências. E então já não faz sentido, por exemplo, em Cabo Verde nós continuarmos a pensar e a falar sempre na necessidade do crescimento económico e na necessidade de termos mais empregabilidade e não haver responsabilidades para os municípios em relação ao desenvolvimento económico e à empregabilidade. É neste sentido que esta descentralização é reforçada através desse instrumento de revisão dos estatutos para empoderar os municípios naquilo que é a ação que podem fazer, tendo em conta o processo de desenvolvimento que precisa acontecer. E é por isso que o município passa a ter competências para combater a pobreza, que passa a ter competências na promoção do ambiente saudável, que passa a ter competências em relação à igualdade e equidade do género, várias outras competências, numa perspectiva e numa visão mais estratégica, porque esse mesmo estatuto implica que, ao invés de se apresentar planos de atividades anuais, o autarca tenha que apresentar um programa de governação para o horizonte de 4 anos. É bom para o município, que vai conhecer os propósitos e a intenção de cada um e tem, no fundo, mecanismos para depois fazer o aferimento do cumprimento desses compromissos que estão estabelecidos. Portanto, este novo Estatuto dos Municípios ainda está em fase de discussão no Parlamento. Foi aprovado na Generalidade, agora vai para as comissões especializadas para ser aprovado na especialidade. E qual é a previsão? Eu conto que seja convocada a reunião ainda neste mês de junho para que possa ser aprovado antes da interrupção do Parlamento que acontece em final de julho. Portanto, será um instrumento essencial para que os municípios tenham mais autonomia. Mais autonomia, mais competências, para reforçar a coesão territorial. Exatamente. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses para clarificar que a nossa estratégia é de aprovar todos esses instrumentos para que o novo ciclo autárquico que vai começar logo após as eleições seja, no fundo, o início de um novo ciclo com novos instrumentos. E é por isso é que nós agora estamos a fazer essa caminhada para a aprovação dessas leis, com vista e tendo em perspectiva o reforço da descentralização. Portanto, Sra. Ministra, ainda hoje Cabo Verde lançou o Programa de Promoção do Desenvolvimento Local, financiado pelo Luxemburgo, em parceria com a ONU Habitat, no montante de 6 milhões de euros, abrangendo os 22 municípios. Assim, resumidamente, em que consiste este programa? Este programa tem como objetivo final alcançar 3 resultados. Um primeiro resultado tem a ver com o aumento da capacidade dos municípios de arrecadar receitas, ou seja, vai-se analisar toda a potencialidade dos municípios no que diz respeito à criação de taxas municipais para, mais uma vez, empoderar aquilo que é
a capacidade financeira dos municípios. Por quê? Os municípios têm que ter mecanismos próprios para também se financiarem, se autofinanciarem. É legítimo e o governo deve fazer, e é a responsabilidade, inclusive constitucional, do governo fazer a repartição dos recursos com os municípios, e o governo faz através do Fundo de Financiamento Municipal, mas o Fundo de Financiamento Municipal é só parte daquilo que é o orçamento de cada município. É neste sentido que eles devem contribuir para aumentar esta base. Portanto, esse primeiro resultado é ajudar os municípios a aumentar a sua base para a arrecadação de receitas. Um segundo resultado é melhorar a gestão municipal, empoderando a nível da fiscalização e permitindo que, no fundo, haja mais eficácia naquilo que é a gestão dos bens, naquilo que é a prestação de contas, porque também existe toda esta obrigação do dever de informar, da apresentação das contas ao Tribunal de Contas e etc. Um terceiro seria exatamente a realização dos projetos. Esses projetos serão apresentados pelos municípios, mas são projetos que devem ter impacto no processo de desenvolvimento local e regional, ou seja, projetos que estão mais virados para a promoção da dinâmica económica dos municípios, para, no fundo, gerar uma atividade que seja impulsionadora e catalisadora, com o efeito arrastador, não é, dos outros setores, tendo em perspectiva o crescimento económico dos municípios. Não é? Quando nós falamos do crescimento económico de Cabo Verde, nós falamos de Cabo Verde, mas na verdade é a contribuição de todos os municípios que dá um resultado final que é, no fundo, o crescimento do país. O que se quer é que os municípios contribuam mais e, por isso, as potencialidades das ilhas devem ser mais e melhor exploradas, e há esse conjunto de políticas que está sendo gizado, e o programa conjunto vem dar-nos um instrumento financeiro para que, junto com os municípios, nós possamos trabalhar toda essa questão, tendo, obviamente, subjacente a Política Nacional da Coesão Territorial, a Estratégia da Descentralização e a Estratégia do Desenvolvimento Local e Regional. Em 2022 criou-se também o Conselho de Concertação Territorial. Qual tem sido a mais-valia? É um instrumento fundamental de articulação. Existem dois níveis de articulação das políticas de desenvolvimento local e regional. Existe um que é este Conselho de Concertação Territorial que a senhora jornalista mencionou, que é presidida pelo Sr. Primeiro-Ministro, que tem uma periodicidade bianual e tem acontecido com frequência. Faz-se a articulação das medidas de política que estão viradas para o desenvolvimento local e para o desenvolvimento regional. É nesta sede que normalmente nós partilhamos as iniciativas legislativas que nós vamos levar para o Parlamento e onde fazemos a socialização e obtemos, vamos dizer assim, toda a contribuição e o debate que normalmente se faz nesta linha. Um outro nível é o Conselho Regional de Concertação. Este é presidido por mim, na qualidade de Ministra da Coesão Territorial, tem os presidentes das câmaras e participam todos os serviços desconcentrados, exatamente para poder afinar essa articulação entre o município, os serviços desconcentrados e o poder central. Quando há conflitos nas câmaras municipais, por exemplo, qual é o papel da coesão territorial, da pasta? O Ministério da Coesão Territorial tem a chamada tutela de legalidade em relação aos municípios. Tutela de legalidade significa que nós só avaliamos se a atuação dos municípios é legal ou não, nunca podendo pronunciar em relação a questões de mérito, ou seja, o que é que decidem fazer, como decidem fazer, e isto não podemos fazer exatamente por respeito ao princípio da autonomia, não é? E quando há conflitos a nível das câmaras municipais, é suposto que politicamente eles possam resolver exatamente porque nós não temos essa tal tutela de mérito, ou seja, eu não posso, não devo, até porque a Constituição não me permite fazer uma espécie de arbitragem política a nível dos municípios. Necessariamente terão que ser as forças políticas a fazerem o diálogo necessário para encontrar as soluções. Portanto, Sra. Ministra, tem também a pasta da Defesa Nacional, as Forças Armadas completaram agora 57 anos de vida e ainda queixam-se da falta de meios, sobretudo meios materiais. Qual é a situação neste momento, em termos de meios para as nossas Forças Armadas? Bom, eu devo dizer que esta é uma narrativa normal, porque é legítimo que as pessoas queiram mais, é legítimo que eu queira mais, eu defendo,
e estou sempre a divulgar mais. Por isso é que nós temos incansavelmente optado pelas nossas parcerias e pela cooperação para poder conseguir aquilo que nós não conseguimos a nível do orçamento do Estado. É sempre um desafio e, com o devido respeito que eu sempre tenho por todos os governantes, tem-se sempre a sensação que está tudo por fazer, quando não é assim, não pode ser assim, não é? Porque outros fizeram esta caminhada. Mas é exatamente porque os desafios são enormes e os meios são poucos que a gente fica com essa noção, essa percepção. Mas a cada dia que passa nós vamos fazendo, à medida e de acordo com aquilo que é o orçamento que nós conseguimos. No que respeita aos meios, nós temos feito um esforço para, neste momento, acima de tudo, para garantir a operacionalidade dos meios. Nós temos em curso um processo de, eu diria, de mais do que a manutenção, de reabilitação do Guardião. Neste momento nós já temos um financiamento garantido. Está avaliado há mais de 5 anos, salvo erro, o Guardião. Não, o Guardião teve problemas. O Guardião estava a funcionar bem, teve problemas quando foi para a manutenção e foi no decorrer da manutenção que os problemas se agravaram, porque no desenvolver desta manutenção a área entrou para os motores, o que agravou a situação. Isto foi quando, Sr. Ministro? Isto já foi em 2022, porque eu cheguei a fazer a visita e já os trabalhos já estavam quase prontos e acabados, e daí veio o problema. Então, para resolver esta questão, realmente foi feita uma avaliação e de lá para cá é que nós já temos a garantia do financiamento por parte dos Estados Unidos em cerca de 3 milhões de dólares, e nós estamos só à espera do início deste trabalho. Todo o levantamento já foi feito e queremos muito e estamos expectantes que isto venha a acontecer o quanto antes. Portanto, 3 milhões de dólares agora, para que o Guardião fique operacional. Agora, nós temos um grande desafio, que é mais do que, por exemplo, nós agora vamos fazer a aquisição da aeronave. Obviamente, quem vai operar a aeronave é a Guarda Costeira, mas também temos outros equipamentos. O grande desafio não é ter, o grande desafio é ter e manter esses equipamentos. Nós agora estamos a trabalhar naquilo que nós chamamos um plano para a garantia da operacionalidade dos meios e estamos a trabalhar iniciativas legislativas. Tem que ser sempre assim, que no fundo são essas leis que vão nos garantir as fontes permanentes que possam nos garantir, passa a repetição, o ciclo de manutenção. O Guardião tem que ter um ciclo de manutenção e deve ser cumprido. Quando não se cumpre esse ciclo de manutenção porque falta orçamento, compromete-se, no fundo, a sustentabilidade e a operacionalidade deste meio. Portanto, quais são as prioridades em termos de meios materiais a adquirir? Meios terrestres, aéreos, navais, neste momento? Bom, já temos o processo de aquisição. O Guardião é um processo, nós queremos a sua reabilitação e a conclusão da manutenção. E é uma prioridade. Igualmente, nós agora estamos focados na questão da implementação da aeronáutica militar. E não é só a questão da chegada da aeronave. A aeronave, para chegar, nós temos que operá-la no momento seguinte. Para operá-la, temos que formar pilotos, temos que formar técnicos de manutenção, temos que formar os médicos e os enfermeiros que vão estar a prestar a evacuação médica quando ela for necessária. Temos regulamentos para serem aprovados, temos um conjunto aqui de coisas em preparação para que isso possa acontecer. É um desafio grande, é um processo muito complexo. A aviação tem a sua complexidade e preparar todo este processo tem nos consumido bastante, mas é certo que nós estamos confiantes que nós vamos ter meios necessários. É claro que temos que ter ambição, é claro que queremos mais, é claro que estaremos a trabalhar para mais, não é? E é nesta senda e neste caminho que nós também estamos a abordar outras parcerias. É esta a razão, por exemplo, da minha presença há alguns dias atrás em Bruxelas, na participação do Fórum Schuman, exatamente para divulgar, no fundo, que se estenda a Cabo Verde outros instrumentos, exatamente para nos permitir ter acesso a financiamento e poder criar, aumentar o que nós chamamos do nosso dispositivo de forças. Como está a cooperação nesta área da defesa nacional? Quem são os parceiros privilegiados de Cabo Verde e de que forma têm Temos ajudado? muitos bons parceiros, eu devo dizer. Nós temos uma
parceria com a União Europeia, que é uma parceria forte, e no pilar Segurança e Defesa. Esta parceria é traduzida pelas presenças marítimas coordenadas. As presenças marítimas coordenadas, na verdade, é um programa onde os navios dos países que fazem parte da União Europeia passam pelas nossas águas e há um intercâmbio das nossas forças armadas, em particular da Guarda Costeira, com os dele, para garantir ações e exercícios de interoperabilidade e permite-nos também fazer a fiscalização das nossas águas. E temos essa parceria com vários países que compõem a União Europeia. Temos várias outras parcerias em vários outros domínios. Temos a parceria especial neste momento com New Hampshire, mas que está coberto de um memorando que nós assinamos com os Estados Unidos, que tem sido uma parceria muito forte e que tem suportado toda essa nossa ação de formação e capacitação, por exemplo, para os próximos tempos que têm a ver com a questão da aeronave. Temos uma excelente parceria com a Espanha, por exemplo, no domínio do Grupo de Operações Especiais. Temos parceria com o Brasil e na verdade, temos vários parceiros. E as coisas... Temos Luxemburgo, que também está virado para a questão da segurança marítima. Na verdade, temos uma rede de parceiros muito valiosos, que são essenciais, até porque, na verdade, vão nos permitindo realizar o quadro do compromisso que nós temos dentro daquilo que é o programa do governo, não é? E é assim que... Há críticas de que as nossas Forças Armadas não estão preparadas para os desafios de um país oceânico como Cabo Verde. Como vê estas críticas? O que eu tenho... Nós temos que ter bem presente que nós somos uma realidade arquipelágica, que nós temos uma zona económica exclusiva bem extensa e que, portanto, nós devemos, sem prejuízo da Guarda Nacional, dar a devida atenção à Guarda Costeira, exatamente porque a Guarda Costeira é quem compete e incumbe, no fundo, fazer e garantir esta segurança marítima. Eu creio que nós temos feito um caminho. É claro que a perfeição não existe, estamos longe dela, mas essas parcerias todas têm-nos permitido fazer a qualificação, a formação e, com isso, nós vamos fazendo o empoderamento das nossas Forças Armadas para responder a esses desafios. Nós temos, por exemplo, o Centro Cosmar, que é um centro muito bem equipado, que é de referência. Associou-se agora à sede da Zona G para complementar a nível regional um bocado isto a nível da segurança marítima. Nós estamos a apostar nos meios de reforço de busca, de vigilância, busca e salvamento, que tem a ver com a questão da aeronave. Nós temos ainda em perspectiva receber algumas embarcações semi-rígidas, para fortalecer aquilo que seria a segurança mais próxima, mais a nível dos portos. E eu devo dizer que é normal que haja críticas. As críticas nos ajudam a perspectivar as necessidades de melhoria e é neste sentido que nós caminhamos para responder, empoderar e fortalecer o nível de eficácia, prontidão e resposta das Forças Armadas. Com a COSMAR e com outros meios, Cabo Verde conseguiu melhorar a fiscalização das águas? Com certeza, são instrumentos de monitorização muito importantes que nos dão conta daquilo que se passa pelas nossas águas. É fundamental e é um centro de referência, sendo importante também eu referir que o fato de nós termos assumido e realizado a inauguração da sede da Zona G também traz-nos uma relevância estratégica e permite-nos posicionar para a prestação de um serviço a nível regional, o que vem com responsabilidades acrescidas, mas que também abre portas, janelas e oportunidades para melhor e mais fazer. A nível da CDAO, como tem sido a cooperação na área militar, defesa? Portanto, a Zona G faz parte da arquitetura de Yaoundé, que tem a ver com a questão da segurança marítima, e é neste quadro que nós inserimos, sendo que existem várias outras zonas, são zonas de complementaridade, não é? No domínio da CDAO é sempre importante referir que nós não assinamos nem ratificamos alguns dos instrumentos e de alguns mecanismos que, na verdade, são essenciais para a CDAO e, como tal, nós funcionamos no quadro legal que
nós temos estabelecidos até agora. Uhum. E não se prevê ratificar esses instrumentos? São processos complexos. Essas ratificações decorrem de documentos e de instrumentos assinados há mais de 2 décadas. Eu creio que é um posicionamento que Cabo Verde vai mantendo e que merece esse nível de ponderação. Uhum. Senhora Ministra, fala-se também na necessidade de se profissionalizar as Forças Armadas. Muitos jovens cumprem o serviço militar obrigatório, depois saem e depois ficam sem perspectivas. Alguns enveredam por caminhos pouco dignos. Que pensa desta sugestão de se profissionalizar as Forças Armadas? É um caminho, é uma opção, mas eu quero dizer que para nós isto não pressupõe deixar cair o serviço militar obrigatório, não é? Muitas vezes as pessoas têm tendência a apresentar isso como uma alternativa ou em relação ao serviço militar obrigatório. Nós vamos e queremos fazer isso, e queremos fazer isso exatamente para trazer mais tecnicidade, mais conhecimento para as Forças Armadas. Eu não posso com objetividade dizer-lhe quando é que isto vai acontecer, porque temos ainda um conjunto de questões prioritárias a responder e isso tudo exige disponibilidade orçamental. Mas voltando à questão do serviço militar obrigatório, o nosso esforço vai no sentido de garantir que seja prestado em cada vez melhores condições e para isso ações estão em curso. Eu devo dizer que vamos lançar, estamos a ultimar por esses dias os termos de referência e vamos lançar um estudo, mas para perspectivar como reforçar o serviço militar obrigatório. Vamos estar fora de questão abdicar do serviço militar obrigatório. Desde logo porque o serviço militar obrigatório é um dever constitucional. Então, enquanto existe, nós seguimos aquilo que é a determinação constitucional. E também para dizer que o serviço militar obrigatório tem sido essencial para a manutenção das Forças Armadas. Muitos países que optaram pelo fim do serviço militar obrigatório agora estão, de certa forma, arrependidos em relação a esse processo. E outros que em tempos deixaram o serviço militar obrigatório agora estão a retomar. Mas há reformas a fazer a nível nacional. Com certeza, com certeza. Precisamente? Por exemplo, a primeira coisa, como eu disse, é temos que ter a garantia de que o serviço militar obrigatório é prestado nas melhores condições de tratamento, de dignidade, de cuidado, de formação, de capacitação desses jovens. É por isso que nós também trabalhamos o programa Soldado Cidadão, para oferecer oportunidades de formação e qualificação dos jovens após o serviço militar obrigatório, e isso para contornar esta crítica de que, de certa forma, são capacitados e depois tendem a enveredar para outros caminhos. Ou seja, estamos a criar alternativas de empregabilidade após a prestação do serviço militar obrigatório. Durante o próprio serviço militar obrigatório, eu queria destacar aqui a reforma que nós fizemos em relação à tabela dos perfis psicofísicos e de aptidão. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós andamos a trabalhar os termos e as condições para se aceitar e manter um jovem nas fileiras das Forças Armadas, para que, no fundo, a sua instrução possa acontecer de melhor forma. Igualmente, as bases de instrução militar estão sendo reformuladas no sentido de garantir maior nível de conhecimento, maior eficácia e também para incutir valores essenciais nos jovens que realmente passam pelo serviço militar obrigatório. Eu quero dizer que ela é essencial, o serviço militar obrigatório é essencial, o país precisa. Tivemos a pandemia, quem esteve para responder? As Forças Armadas, não é? Quem é que cumpriu e quem é que executou o estado de emergência? As Forças Armadas. As Forças Armadas fazem parte e integram o sistema de proteção civil e é por isso que quando há necessidade são sempre chamados a responder a essas necessidades. O país precisa das Forças Armadas e as Forças Armadas precisam do serviço militar obrigatório. Nós temos é que garantir que esse serviço seja feito na sua melhor forma, a bem desses jovens que no fundo estão a dedicar à causa da pátria e ao país e também ao próprio país. O que tem sido feito para evitar casos como o do jovem
recruta Davidson Barros, que depois, na sequência de uma caminhada administrativa, veio a óbito e inclusive, houve um inquérito sobre o assunto. Que tem sido feito? Primeiro, eu quero sempre dizer que é sempre de lamentar o que aconteceu, é sempre muito triste esta referência, mas também devo dizer que isto traz responsabilidades acrescidas, tendo em conta essa necessidade de se adequar o serviço militar obrigatório e de trabalhar aquilo que eu já mencionei, que são as bases da instrução. A instrução que eu estava-me a referir é a instrução militar que acontece durante o serviço militar obrigatório, ou seja, o tempo da estada e da permanência desses jovens nas fileiras. É garantir, no fundo, que o próprio processo de formação deles seja vigiado, monitorizado, com protocolos definidos para a garantia da segurança deles e da força. E a questão da inspeção antes da admissão nas Forças Armadas também vai ser reformulada ou já foi reformulada? A referência que eu fiz à nova tabela dos serviços psicofísicos e de aptidão é exatamente isso. Tem esse nome, vamos dizer assim, que não é muito habitual, mas na verdade é o conjunto das referências e dos padrões que foram redefinidos para que alguém possa entrar, ou seja, que são avaliados no processo de inspeção para a entrada para as fileiras das Forças Armadas. Porque o jovem em causa tinha problemas cardíacos, tinha também problemas de obesidade, normalmente não devia ser admitido. Mas por isso é que há a necessidade de se fazer o ajustamento da tabela periodicamente. Eu devo dizer que nós constatamos a necessidade de fazer essa revisão da tabela por ocasião do primeiro fórum de reflexão sobre o serviço militar obrigatório que nós realizamos no ano de 2022. Já saiu com uma recomendação e nós acabamos por concretizar exatamente para dar esta garantia e ajustar, porque a tabela que nós tínhamos era de 78, salvo erro. Senhora Ministra, esporadicamente verificam-se também casos de abuso físico, psicológico nas Forças Armadas. Quais são as instruções no sentido de melhorar esta parte? Tem a ver com melhorar, a questão... evitar. Exatamente, com certeza, evitar. concordo em absoluto. É como eu disse, tudo tem a ver com a questão da base de instrução, porque eles também devem sempre comunicar se algo não passa bem, mas também tem a ver com a questão da monitorização permanente e da responsabilização das hierarquias, não é? Os pais confiam os jovens para a prestação do serviço militar obrigatório. Então, o Estado tem que garantir que este serviço seja prestado da melhor forma. E a forma desta garantia é pela revisão dos instrumentos da instrução, não é? E todo um processo de monitorização e acompanhamento permanente dos jovens durante a sua estada, através da definição de regras e de um quadro regulamentar que, no fundo, seja preventivo e que não permita, de forma alguma, qualquer atentado à dignidade das pessoas ou a qualquer tipo de violação que é inaceitável e não deve, de facto, acontecer. Tem havido mais fiscalização para evitar estas situações? Tem sim, eu acredito que sim. E o próprio Ministério da Defesa passou a ter um serviço de inspeção que antes não tinha, não é? Nós instituímos a Inspeção-Geral da Defesa, que, na verdade, periodicamente cumpre um plano de inspeção junto das Forças Armadas, exatamente para aferir, não é, se as regras que existem se são satisfatórias, se estão sendo cumpridas, se não estão, se precisam ou não ser reformuladas, e é neste sentido que nós também temos que fazer essa monitorização e esse acompanhamento para podermos ajustar. Sra. Ministra, para terminar, e tem também a pasta dos assuntos parlamentares, como é que tem sido esta concertação, coordenação com o Poder Legislativo? A nível desta pasta, nós temos, normalmente nós concebemos e propomos a agenda, primeiro, do Conselho de Ministros, né? O Conselho de Ministros tem um nível de decisão que é pela via das resoluções e dos decretos-leis. Estes não vão para o Parlamento, vão logo para a promulgação do Presidente da República. Há um ciclo que é acompanhado, não é, até a sua promulgação e publicação. Há outras iniciativas que são aprovadas em sede de Conselho de Ministros, mas que, por exigência constitucional, devem ser aprovadas pelo Parlamento. Então, nós fazemos o seguimento dessas iniciativas.
Temos as chamadas conferências de representantes que acontecem na semana antes das sessões para poder fixar, eu diria, a agenda, ou seja, ali eu tenho que ter presente o que é que são as prioridades do governo em termos de execução das políticas para poder fazer os agendamentos das propostas e das iniciativas legislativas e tem sempre aquele combate político que faz parte do processo democrático, que é o que acontece normalmente em todas as sessões, seja para o momento das declarações políticas, seja para o momento das questões gerais, que normalmente são colocadas as questões pelos deputados, para além dos debates e das interpelações, não é? Uhum. Só que eu, estando e enquanto Ministra da Presidência e do Conselho de Ministros, eu estou no Parlamento em todos os dias, em todas as sessões, e eu respondo pelo coletivo, não é, do governo diante das questões que são colocadas. Por isso é que, normalmente, as respostas têm que ser numa perspectiva genérica e geral, porque, afinal de contas, o governo tem a sua Constituição e todos os ministros têm as suas respectivas atribuições. Então, tentamos responder para dar uma satisfação aos senhores deputados, mas também uma satisfação pública àquilo que vem sendo o exercício da governação. E, é muito desafiante. Sim, ia perguntar, é desafiante ter a pasta da Defesa Nacional, Coesão Territorial, Presidência do Conselho de Ministros, assuntos parlamentares, não é muito trabalhoso? É muito trabalhoso, mas nós estamos engajados, temos colaboradores de excelência, para mim também está à parte, que nos motivam no dia a dia para darmos um nível de resposta. O que nos move é o serviço público e a dinâmica, eu tenho que dizer que eu gosto muito e aprecio muito a dinâmica parlamentar e estou na política com vontade, com desejo para dar o meu contributo para o processo de desenvolvimento do país. Muito bem, Sra. Ministra, só nos resta agradecer. O nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada por ter estado aqui no programa. Espero poder voltar. Muito obrigada. Seria um gosto. Quanto a si, estimado telespectador, fica o encontro marcado para a próxima terça-feira. Então já sabe, novo convidado, nova temática aqui no programa Ponto por Ponto. Até lá, fique bem. Boa noite.